Alterações climáticas há em todo o mundo, mas a maneira como os países se adaptam e gerem os seus territórios é que muda. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A questão ambiental está a pôr em causa o modo de vida dos europeus, mas não no sentido que levou o presidente norte-americano a lançar o aviso à Europa a semana passada nas Nações Unidas sobre a iminente destruição por causa da Agenda Verde. Trump considera que nos preocupamos demais com a defesa do ambiente e que isso tem custos económicos com perda de empregos. Mas o relatório Ambiente Europa 2025, apoiado na ciência, diz-nos o contrário. Diz-nos que os custos de não fazermos são muito superiores aos custos do investimento na agenda ambiental. O continente europeu fez progressos notáveis, mas o caminho que é preciso percorrer tem no discurso de Trump e no combate político da extrema-direita negacionista e anti-ciência obstáculos que ameaçam pôr em causa a qualidade de vida dos europeus. Os custos da inação são enormes e as mudanças climáticas representam uma ameaça direta à nossa competitividade. Quem o diz é Hoekstra, comissário do Clima da União Europeia, que lembra também que é preciso manter o curso porque é essencial proteger a economia europeia. Neste episódio, conversamos com Susana Fonseca, vice-presidente da Associação Ambientalista Zero. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Susana Fonseca. Antes de olharmos para o nosso país, olhamos para a Europa como um todo. Trump disse que os países europeus estavam à beira da destruição por causa da agenda da energia verde. Este relatório que nos diz é que, pelo contrário, o modo de vida europeu está ameaçado, mas é porque não investimos o suficiente na questão ambiental. Sim, de facto, essa pelo menos é a nossa perspectiva e é sempre bom que haja outros documentos que reforçam aquela que é o acaba por ser o discurso, não é, das ONGs e não só, de muitos cientistas também hoje em dia, não é? Cada vez mais eu diria que não só do ponto de vista científico, mas é do ponto de vista económico, estão aí as provas de que se nós formos mais proativos em termos ambientais, seja na área da energia, seja na área, por exemplo, da eficiência da água, do uso da água, seja na proteção do solo, estamos a falar, ao fim e ao cabo, de recursos que são fundamentais para a nossa existência, não é? Nós, se não tivermos um bom solo, não podemos ter alimentos, se não tivermos água, não conseguimos viver. Se não tivermos um ar que não seja poluído, nós vamos ter muitos problemas. Aliás, a questão da poluição do ar continua a causar imensas, estamos a falar de centenas de milhares de mortes, não é? Prematuras, exatamente porque está, mesmo assim, tem melhorado, mas mesmo na situação atual, nestas circunstâncias atuais, ainda continua a ser uma causa de morte significativa. Portanto, estamos aqui com provas mais do que evidentes da importância de agirmos mais e de cumprirmos ao fim e ao cabo a legislação, de implementarmos, nem cumprimos, implementarmos a legislação que foi aprovada, porque um dos grandes problemas na Europa também, e este relatório acaba por refletir isso, é que a legislação até existe, mas muitas vezes ela não está a ser implementada, não é? As metas não estão a ser cumpridas, não estamos a fazer os investimentos certos e, portanto, desse ponto de vista, este relatório é de facto um auxílio num debate europeu que neste momento está muito marcado por um discurso, não diria que é próximo de Trump, não é? Ou do que aquilo que vemos nos Estados Unidos, mas onde de facto o ambiente perdeu o protagonismo. Deixa-me perguntar, porque em que medida é que uma agenda mediática mais polarizada, com o crescimento de partidos populistas anti-ciência, estava a referir o que a ciência nos tem dado como prova de que vale a pena fazer esse caminho em defesa do ambiente, mas em que é que o discurso político tem contribuído, e este crescimento destes partidos populistas, para que a implementação daquilo que ainda assim se vai legislando depois não ocorra? Bom, de facto, mesmo no caso da Europa, para nós isso é muito claro, não é? É muito claro, por exemplo, na influência no Parlamento Europeu,
que até há cerca de 2 anos atrás o Parlamento Europeu era sempre digamos assim, aquela instituição europeia que trabalhava mais em prol do ambiente, não é? Que defendia, normalmente a Comissão Europeia apresentava as suas propostas, por exemplo, de uma diretiva, o Conselho tentava ir um bocadinho abaixo, tentava reduzir a ambição da Comissão Europeia e o Parlamento subia essa ambição. Neste momento não é isso que acontece e tem muito a ver com o facto de os partidos de extrema-direita terem ganho espaço, mas também, ao mesmo tempo, aqueles que eram mais moderados na direita terem começado a extremar um pouco a sua posição. E, portanto, não só a questão de haver nova legislação, por exemplo, o avanço de nova legislação neste momento está muito dificultado, mas a própria implementação, porque um dos fatores, digamos assim, que está por trás de toda esta agenda da simplificação, que agora aparece muito, faz parte assim, da abordagem desta nova Comissão Europeia, é a questão da simplificação, só que na simplificação, se formos olhar para aquilo que está a ser proposto, a simplificação é essencialmente uma redução, o tentar retirar, digamos assim, no gabinete, legislação que foi aprovada a muito custo, não é? Porque a legislação é aprovada a muito custo. E os dados europeus demonstram claramente que os custos de não implementação são superiores aos custos da implementação para a sociedade no seu global. Mas, de facto, todo este discurso, quer na União Europeia, onde tem ganho também força, não só no Parlamento, mas em muitos governos, não é? A nível nacional, portanto, isso depois também se reflete no Conselho, a própria Comissão Europeia, portanto, para ser, não é, a própria Presidente da Comissão, para ser eleita, digamos assim, teve que tornar o seu discurso muito menos ambiental, com muito menor espaço para a sustentabilidade, mas a própria agenda a nível mundial, não é? Porque depois também toda a posição dos Estados Unidos, nós vemos em várias áreas, até às vezes acordos voluntários que havia. Agora vemos nos bancos uma retirada de um acordo que havia até entre estas instituições para trabalharem para a descarbonização, para serem um motor também para o investimento na sustentabilidade e que neste momento muitos deles estão a abandonar esse trabalho conjunto. Portanto, há de facto uma agenda global e que está totalmente refletida aqui na Europa, talvez não tão agudizada como nos Estados Unidos, não vamos dizer isso. E na Europa, em que áreas é que estamos a ficar perigosamente atrasados face aos objetivos que estão traçados? Bom, é assim, eu diria que, aliás, aqui também às vezes há uma certa partilha da situação, tirando as energias renováveis, onde Portugal se destaca face à União Europeia, na média, não é? Na média da União Europeia, mas, por exemplo, na área da questão do consumo de recursos, tudo o que tem a ver com a economia circular, com a circularidade da economia. Portanto, de facto, a União Europeia, e alguns países em particular, e Portugal aí está muito mal classificado, é uma das áreas... Já lhe vou pedir que faça essa comparação exatamente, que é onde é que Portugal acompanha a Europa. Energias renováveis estava a citar esse caso, e aí estamos claramente aparecemos bem na fotografia, e onde é que estamos mal? Verdadeiramente. De facto, a questão também da economia circular, estamos bastante abaixo, ou seja, mesmo a União Europeia não estando bem, nós estamos muito pior. Por exemplo, se pensarmos na questão da circularidade da economia, isto quer dizer, os materiais que entram na economia, até que ponto é que conseguem depois voltar a circular, ou seja, ser reciclados e voltar a ser integrados na economia, nós estamos em 2,8, se não me engano, a Europa está em 11, mas o objetivo em 2030 é acima de 20%, penso que é 22,5%. Portanto, lá está, a Europa não está bem. Portanto, estamos a 5 anos de 2030 e teremos de duplicar enquanto conjunto, mas Portugal está com 2,8, portanto, e quer na Europa, quer em Portugal... Praticamente estamos parados, não é? 2,8 é quase nada, não é? Sim, exatamente. Porque é de facto um desafio, porque põe em causa, ao fim e ao cabo, nós temos que trabalhar e alterar modelos de negócio. Porque, assim, a reciclagem em si, pronto, acaba por ser... mesmo assim é difícil, como vemos, porque nós nem sequer atingimos as nossas metas de reciclagem, mas, por exemplo, quando falamos da questão da reutilização, da redução, que entra aqui também nesta lógica de uma redução do consumo de recursos, nós vemos que, de facto, aí nós temos de trabalhar novos modelos, não podemos continuar a produzir a esta velocidade e com esta baixa qualidade. E, portanto, a União Europeia até tem legislação, foi produzindo alguma legislação no sentido de tentar melhorar este uso dos recursos, mas lá está, ainda não está implementada, e agora com esta agenda de simplificação não sabemos exatamente o que é que vai ficar, mas depois os indicadores são claros, portanto nós não conseguimos evoluir quer como Europa, quer como Portugal. Depois, de facto, mesmo em termos de pobreza energética, Portugal continua a ser um país muito mal classificado. Nós temos... às vezes há até alguma incredulidade a trabalhar este tema, porque como somos um país com um clima ameno, é difícil às vezes imaginar, nunca pensaríamos que Portugal fosse um dos países com mais pobreza energética, e é exatamente porque nós temos um parque habitacional
de baixa qualidade, portanto, que não é confortável nem no inverno nem no verão. Portanto, também temos uma faixa da população que tem muita dificuldade em aceder, ou seja, não tem rendimento para poder ter equipamentos para manter esse conforto, e portanto temos aquela questão do conforto. E aí nós estamos obviamente pior do que a Europa, tem-se feito alguma coisa, portanto há alguns programas agora também para tentar trabalhar este tema, e cada vez mais próximos, porque obviamente um dos grandes problemas aqui da pobreza energética é que nós não podemos ter programas em que as pessoas têm que avançar com o dinheiro à cabeça ou que têm que gerir muita burocracia, porque muitas das pessoas que estão mais vulneráveis não têm capacidade, não têm essa capacidade. Estava a falar da pobreza energética e eu pergunto-lhe se o nosso modo de vida em Portugal também necessita de facto de adaptações com ondas de calor cada vez mais frequentes e cada vez com mais fortes, ou portanto mais quente, não é? Precisamos aí de mudar alguma coisa no modo como vivemos, não é? Claro, e aqui dos aspectos, aliás, falando de novo na questão do parque habitacional, não é? Dos nossos edifícios não estão muitas vezes preparados para conseguir resistir a este tipo de ondas de calor, e aí muitas vezes que os próprios impactos na saúde são mais, nas ondas de calor também pode haver ondas de frio, pode haver outros fenómenos extremos e não temos de facto as cidades e as nossas habitações preparadas. Precisamos de melhorar em termos de garantir, por exemplo, que as nossas cidades têm mais espaços verdes, não só porque são bons se houver muita chuva, não é? Períodos mais abundantes de chuva ou de pluviosidade, nós vamos ter mais espaços onde ela pode ser absorvida, mas também precisamos de espaços verdes para reduzir temperaturas, no caso das ondas de calor. Precisamos que as cidades se adaptem para privilegiar mais a mobilidade suave, mais o transporte público, mais investimento em transporte público. Tudo isto vai ajudar. Não é tanto uma questão apenas de nos adaptarmos às ondas de calor, porque elas vão acontecer, não é? Mas também conseguimos trabalhar em termos de mitigação, tentar evitar ter tantas emissões. Aliás, essa é uma das áreas onde Portugal também está mais ou menos bem classificado, porque temos feito algum esforço também de redução de emissões, mas obviamente, mesmo assim, não temos conseguido, por exemplo, reduzir o nosso consumo de energia, o consumo total de energia, ou não conseguimos reduzir aquela que é a nossa meta de redução, não é? Portanto, por aí também ainda temos que trabalhar, porque para nos adaptarmos às alterações climáticas, há obviamente toda esta componente das ondas de calor, mas há também uma área crucial para Portugal, que é a questão das disponibilidades hídricas, não é? Portanto, nós continuamos a ser um país que desperdiça água como se fosse um recurso abundante. E nós sabemos que ele já não é abundante neste momento e no futuro será ainda menos. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer para nós conseguirmos, de facto, preparar o nosso país para os desafios que se aproximam. Falou das cidades e mesmo para fechar, pergunto-lhe se está satisfeita com o que vê dos debates autárquicos ou se a questão ambiental deveria estar mais presente. Estava a falar dos espaços verdes, da mobilidade. Sim, sem dúvida que não estamos satisfeitos, não é? Obviamente, nós vemos que praticamente nos debates não se referem a estes temas. Talvez este relatório, até demonstrando que o que falta fazer em muitas áreas, possa ser também aqui um fator que possa alimentar algum debate, mas para nós seria fundamental que este tema fosse integrado, porque obviamente esta ideia de nós, aquela máxima, né, de pensar globalmente, mas o agir localmente. O Expresso e o The New York Times, mais a SIC Notícias, lançaram uma assinatura conjunta que dá acesso em simultâneo aos sites das 3 marcas de referência no jornalismo e na informação audiovisual. Com uma só subscrição, os leitores terão acesso ao trabalho de 3 prestigiadas redações. O acordo, inédito em Portugal e pioneiro a nível mundial, é a primeira subscrição que junta um jornal nacional, um canal de notícias e uma publicação internacional. A iniciativa surge num momento de forte concorrência no mercado digital e reforça a aposta no jornalismo de qualidade, diversificado e multiplataforma. Com uma só assinatura, The New York Times, Expresso e exclusivos da SIC Notícias. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Bem-vindo
Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe. As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.